Hoje você vai ver os 5 maiores serial killers do mundo, no canal Mundo Curioso. O primeiro serial killer dessa lista se chama Luiz Alfredo Garavito Cubillos, conhecido como La Bestia ou A Besta. Nasceu em 25 de janeiro de 1957, na Genova, Quindío, na Colômbia. Sendo o mais velho dos 7 irmãos, ele sofreu abusos de violência física e psicológica por parte de seu pai. Com isso, ele deu início e começou a fazer vítimas. Em 1999, ele admitiu ter estuprado e assassinado 140 crianças. O número de vítimas é baseado na localização das ossadas que foram encontradas, graças a um mapa desenhado pelo próprio assassino. Este número pode superar 300 vítimas. No entanto, foram somente 138 mortes confirmadas. Sua pena foi de 1.853 anos de prisão, mas a Colômbia tem uma pena máxima de 30 anos. Por suas cooperações com a polícia, essa pena foi reduzida a 22 anos, infelizmente. As vítimas de Garavito eram crianças pobres, camponeses e crianças de rua. As idades das vítimas variavam entre 8 e 16 anos. Garavito se aproximava de suas vítimas, nas ruas oferecendo presente e pequenas quantias em dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava sua vítima para passear. Quando a vítima se cansava, ele se aproveitava dela. Ele as estrupava, cortava suas gargantas e as desmembrava. A maioria dos corpos das vítimas apresentava sinais de tortura. Em seu testemunho, ele descreveu como vítima de abuso sexual. Quando era mais jovem, ele matou e estuprou diversas vítimas. Ele é considerado como o maior assassino em série do planeta, em virtude de seu número de vítimas. O segundo serial killer se chama Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes. Nasceu em 8 de outubro de 1948, Santa Isabel, Tolima, Colômbia. Sua mãe era uma prostituta, que o expulsou de casa aos 8 anos de idade, por ele ter acariciado sua irmã mais nova. Pedro é acusado de ter cometido assassinatos, estupros e roubos. Ele matou e estuprou mais de 300 pessoas, em 3 países diferentes. Em 1980, quando ele levou a polícia aos túmulos de 53 das suas vítimas no Equador. Eram todas meninas, entre 9 e 12 anos de idade. Depois, em 1983, ele foi declarado culpado de assassinar 110 jovens no Equador e confessou ter efetuado mais de 240 assassinatos de moças, dadas por desaparecidas, nos países vizinhos, Peru e Colômbia. Em 1978, já havia assassinado mais de 100 meninas no Peru. Mudou-se para Colômbia e Equador, onde matava em média 3 vezes por semana. Ele gostava de matar mais meninas equatorianas, pois segundo ele, eram mais gentis e confiáveis e mais inocentes. A polícia atribuiu o grande número de desaparecimentos de meninas às atividades de escravidão e prostituição na área. Após ter cumprido os 20 anos de pena máxima no Equador, foi liberado em 1998. E nunca mais foi visto. O terceiro serial killer se chamava Samuel Little. Nasceu em 7 de julho de 1940, em Hayes, Geórgia, Estados Unidos, mas cresceu em Lorain, no estado de Ohio. Ele foi criado por uma avó e frequentou a Hawthorne Junior High School. Foi preso pela primeira vez no início dos anos 60, aos 21 anos de idade, por arrombamento, crime pelo qual também já havia sido acusado 4 anos antes. Ele cumpriu uma sentença de 3 anos e depois de sair voltou a praticar crimes, até ser preso definitivamente. Samuel foi preso pelo menos uma centena de vezes anteriormente, por crimes como sequestros, estupro e roubo à mão armada. Samuel foi um estuprador e um serial killer dos Estados Unidos, que matou ao menos 60 mulheres entre os anos 1970 a 2005. O número, no entanto, pode passar de 90 vítimas, após confissões feitas pelo próprio criminoso na prisão. Ex-pugilista, ele é considerado pelo FBI o maior assassino em série dos Estados Unidos, que foi preso definitivamente em 2012, aos 72 anos, e condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, pela morte de 3 mulheres. Samuel matava mulheres, quase todas negras, que viviam marginalizadas ou em um estado de vulnerabilidade. Muitas delas eram prostitutas e dependentes de drogas ou álcool. Samuel encontrava suas vítimas geralmente em bares ou até na rua. Ele então as conquistava sua confiança, conversando com elas e lhe oferecendo carona, algumas vezes em mais de uma ocasião, ou em mais de um dia. Numa dessas caronas, ele levava a vítima até uma área isolada, muitas vezes dirigindo por uma estrada de terra, e cometia o crime. Primeiro estrupava,
e depois estrangulava a vítima, descartando depois os corpos em rios, pântanos ou em outras áreas isoladas. Ex-pugilista, algumas de suas vítimas levaram socos antes de serem estranguladas. O criminoso usava tanta força que chegou a quebrar a coluna vertebral de uma de suas vítimas ao atingi-la no abdômen. Segundo a promotora Beth Silverman, os crimes tiveram motivo sexual. No entanto, Little negou e se ofendeu a ser chamado de estuprador, apesar de investigadores terem encontrado sêmen nos corpos e na roupa de suas vítimas. Segundo a polícia, ele não demonstrou remorso e falou com empolgação de seus crimes, chegando a rir quando se lembrou dos detalhes. Samuel morreu em 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos, na Califórnia. O quarto serial killer se chamava Daniel Camargo Barbosa, conhecido como a Besta dos Andes. Nasceu no dia 22 de janeiro de 1930 na Colômbia. Sobre Daniel, a mãe dele morreu quando ele era criança e seu pai era autoritário e emocionalmente distante. Ele cresceu sofrendo abusos de sua madrasta, que o castigava e o vestia como uma menina, fazendo passar constrangimento em frente de seus amigos. Sua primeira prisão aconteceu em Bogotá, em 24 de maio de 1958, por furto. Daniel teve uma união estável com uma mulher chamada Alcira, com quem teve 2 crianças. Ele se apaixonou por outra mulher, Esperanza, que tinha 28 anos de idade e com a quem ele planejava se casar. Porém, ele descobriu que ela não era mais virgem. Isso se tornou uma obsessão de Barbosa. E ele fez um trato com Esperanza, que ficaria com ela desde que ela ajudasse a encontrar outras garotas que fossem virgens, para ele fazer sexo com elas. Assim começou sua parceria com o crime. Esperanza era cúmplice de Daniel, iludindo meninas para irem ao seu apartamento e as drogava com remédio para dormir. Assim Daniel poderia as estrupar. Foram estrupadas 5 meninas deste modo, porém não matou nenhuma. A 5ª menina que eles abusaram desse jeito relatou o crime às autoridades e o casal foi preso em prisões separadas. Daniel foi condenado por estupro em 10 de abril de 1964. Um juiz sentenciou Barbosa a 3 anos de prisão. Ele ficou grato pela clemência do juiz e prometeu ter se arrependido dos crimes, dizendo que iria mudar de vida. No entanto, outro juiz viu a precedência em seus crimes e o condenou a 8 anos de prisão. Após cumprir, ele foi preso novamente em 3 de maio de 1974, em Barranquilla, quando retornava à cena de um crime, para pegar uma televisão que havia esquecido ao lado da vítima. Apesar de se acreditar que ele estrupou e matou mais de 80 meninas na Colômbia, Daniel foi preso depois de confessar ter estuprado e matado uma menina de 9 anos de idade. Inicialmente, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão, porém sua sentença foi reduzida para 25 anos e foi recolhido à prisão na ilha de Gorgona, na Colômbia, em 24 de dezembro de 1977. Daniel, de maneira muito calma, confessou que assassinou 71 meninas no Equador, desde que escaparam da prisão colombiana. Ele levou as autoridades até os locais que cometeu os crimes, e que ainda não haviam sido descobertos. Os corpos haviam sido desmembrados. Enquanto ele falava às autoridades equatorianas a localização dos corpos, ele não mostrava sentimentos e nem arrependimentos. Depois de estrupar suas vítimas, ele as mutilava com um facão. Ele deu uma explicação cínica pela escolha das meninas. De acordo com ele, os assassinatos ocorriam por causa da falta de fé das mulheres. Ele as odiava por elas não serem como as mulheres deveriam ser. Todas as suas vítimas eram virgens. Em novembro de 1994, ele foi assassinado na prisão por Luiz Masashi Nervaes, que era primo de uma de suas vítimas. O 5º e último serial killer se chama Pedro Rodrigues Filho, conhecido como o Pedrinho Matador. Nasceu no dia 29 de outubro de 1954. Pedro nasceu numa fazenda no sul de Minas Gerais, com o crânio ferido, resultado de chutes que o pai Pedro Rodrigues desferiu na barriga de sua mãe durante uma briga. Seu histórico agressivo vem desde a infância. Sua mãe era agredida constantemente pelo seu pai, inclusive durante a gravidez. Pedro tem 3 irmãos, 10 mulheres e 3 homens. Pedro Matador é considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar mais de 71 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Pedrinho está em liberdade desde 2018, após ficar preso por 42 anos. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Ele conta que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos. Numa briga com seu primo mais velho, empurrou o rapaz em cima de uma prensa de moer cana. Ele felizmente não morreu, mas foi bem por pouco. Com os 14 anos de idade, matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade. Por ter demitido seu pai,
um guarda escolar na época acusado de roubar merenda. Depois matou o vigia, que acreditava ser o verdadeiro ladrão. Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, em Grande São Paulo, onde começou a roubar as bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva líder do tráfico, apelidada como Botinha, e foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi das Cruzes até Botinha ser executada pelos policiais. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando seu próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia, que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Por quem ele era tão apaixonado, ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido tal crime. Quando ficou sabendo de quem se tratava, era um traficante rival. Invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e o matou. Além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridas. Na época, ele ainda não havia chegado à maioridade. Pedrinho foi preso em 1973, com apenas 18 anos. Após ser condenado a 128 anos de prisão, acredita-se que ele tenha assassinado 48 pessoas na prisão, incluindo seu pai. Já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até mesmo no camburão. Pedrinho sempre matava pessoas que não prestavam, disse, se referindo-se a estrupadores e traidores. Numa prisão de Araraquara, degolou com uma faca sem fio o homem acusado de assassinato de sua irmã. Em seu braço esquerdo, trazia uma frase tatuada, escrito "Mato por prazer". Seu modo de matar era: Pedrinho costumava usar uma faca, mas a revista à época disse que ele matou cerca de 10 pessoas quebrando-lhes o pescoço. Pedrinho está livre e se converteu ao cristianismo, e se diz arrependido de todos os seus atos. Se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para seus amigos, que vai estar ajudando muito o canal. Espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu feedback. É nóis, tamo junto, fui!